Abra a tua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 11. Nós vamos hoje conversar a respeito de algo interessante que Jesus Cristo falou. Não é? Aquilo que o Senhor nos instrui como seus valores, como os valores da palavra de Deus. Então nós vamos hoje aprender mais um pouquinho dentro, não é, da palavra do Senhor nosso Deus, dentro daquilo que o próprio Jesus expressa e que muitas vezes a gente lê e não entende, mas já que está até em letra vermelha na minha Bíblia, então eu sei que Jesus que falou porque está em letra vermelha. Não é assim? Tem Bíblia que é letra vermelha, não é? Então tudo aquilo que é a fala de Jesus está em letra vermelha. Então eu sei que foi Jesus que falou, não entendi, mas já que foi ele que falou, não é? Está muito bom. Não é assim? Aí o outro, né, um dia eu ouvi um pregador dizer assim, ó, mas olha, irmãos, qual foi que falou que seja batizado em nome do Senhor Jesus? Foi Pedro? Numa fala? Não é? Oi? Foi Pedro, né, numa das falas dele, né? Cada um de vós seja batizado no batismo de Jesus, em nome do Senhor Jesus e tal. Então já se levanta um monte de religião que está errado batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Outros só tem que batizar como Jesus. Aí vem aspersão, mergulho, não é? E aí vai virando aquela confusão. E eu já vi até alguém dizer assim, quando for lá, então é o seguinte, pastor, explica para mim, é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo ou é em nome de Jesus? Ele falou, irmão, vamos fazer o seguinte, entre o que Pedro falou e o que Jesus falou, vamos ficar com o que Jesus falou, não é? Amados, então eu estou desmerecendo, descaracterizando o resto da Bíblia, não pode, não é? Está errado, não é? Qual seria o batismo de Jesus? O que Jesus anunciou. Não é? E cada um de vós, ide por todo mundo, pregava naquele crê e foi batizado. Qual é o batismo de Jesus? O nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É a representação da Trindade. Não é? Então uma coisa que é uma alusão àquilo que alguém faz, não é? Justamente não significa que a pessoa usou uma expressão, então agora vai. Não é? Eu também não posso desmerecer a Bíblia. Por quê? Porque eu interpretei de uma forma errada. Então quer dizer que então isso que Pedro falou, e as outras coisas que ele falou, então, tem valor ou não? Não é? E no frisado dos cabelos, na sensibilidade da mulher, essas coisas, então não tem valor também? Porque Cristo não falou nada disso, então Cristo não falou, Pedro falou, mas deixa isso para lá. Então rasga, fica só com o Novo Testamento, lá com os 4 evangelhos, pica o resto. Não é? Não funciona desse jeito. Por isso que a palavra de Deus no nosso coração, não é? Ela não é de particular interpretação. Ela é um todo da Bíblia, ela tem, né, o seu contexto, sua formação, justamente para a alimentação da nossa alma, para a instrução, né, nosso entendimento, para que nós possamos aí aprendermos sempre na palavra do Senhor nosso Deus. Amém? Evangelho de João, capítulo 11, versículo de número 25. Disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês isto? Amém? Está aí uma expressão de Jesus Cristo, não é? Uma expressão de Jesus Cristo, dentro de um quadro aonde havia um defunto. Havia uma pessoa que estava morta. Então, Jesus Cristo usa essa expressão. Olha, vejam bem, ó. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Bom, tá dentro. Está dentro. Está dentro do que ele falou. Bom, se o nosso irmão Lázaro, Maria e Marta, se o nosso irmão Lázaro está morto e ele crê em Jesus, ele falou, aquele que está morto e crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Bom, então, o nosso irmão está dentro. Aí a segunda frase de Jesus diz assim, ó, e aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Bom, então já não é nosso irmão. Porque o nosso irmão vivia, estava vivo e cria em Jesus, mas ele morreu. Mas Jesus falou que aquele que está morto, não é, e crê nele, ainda que seja morto, vive. Mas se crê nele, não morre nunca.
Olha, Marta, é bom o seguinte, pega na minha mão, Marta, aperta a minha mão aqui. Pois não, Maria, vamos apertar a mão, vamos lá, porque na verdade eu estou confusa, não sei o que está acontecendo. E amados, e assim muitas vezes tem muitos crentes que a respeito da salvação, eles têm uma espécie de convicção. Mas você tem que ter uma convicção, não é? Profunda dentro do teu coração. Por quê? Primeiro, você tem que enfrentar as falsas religiões. Você tem que enfrentar os heréticos. Não é? Você tem que enfrentar aqueles que distorcem os valores da palavra de Deus. Você tem que enfrentar aqueles que são céticos, não creem em nada, não acreditam. Você tem que enfrentar os zombadores. Então a melhor forma, não é você ter convicção, ter a razão da tua fé. E isso, não é, entendendo a profundidade da palavra de Deus. Isso entendendo a razão da sua existência. E às vezes nem só como pessoa, mas na questão de raça. A raça humana. Nós somos humanos. Deus criou humanos à sua imagem, conforme a sua semelhança. Sabia que os anjos não são a imagem e a semelhança de Deus? Mas nós somos. Nós somos criaturas, seres, não é? Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Os anjos são apenas criaturas, criações de Deus. Mas não tem a sua origem como nós temos. Anjo não é soprado, você sabia? Você é soprado. O ser humano é soprado. Diga assim, eu sou soprado. Porque Deus soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem foi feito alma vivente. Anjo não é assim, anjo não é dessa forma. Mas, amados, o interessante é que a Bíblia ela faz uma colocação, não é, a respeito da nossa formação. Quando você pega lá no Gênesis, não é, capítulo, se eu não me engano é 1:26, Gênesis 1:26. Vamos dar uma voltadinha aqui, aproveitar hoje o dia, para a gente aprender um pouquinho. 1:26 diz assim, ó. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Está aí. Assim Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Aí já vem, não é, o gênero do homem, não é, masculino e feminino. Mas vamos lá. Vamos na questão aqui, imagem e semelhança de Deus. Bom, se a Bíblia fala que Deus não tem forma física, no que é, então, que eu posso ser a imagem de Deus? Qual é a minha semelhança com Deus? Se Deus ele é espírito, e ele não tem uma projeção física. Eu tenho projeção física, você tem. Nós nos conhecemos pela nossa face. Você conhece, você é representado e reconhecido, não é, pelo seu corpo, a expressão da sua face. É lá que está nos seus registros, lá nos seus documentos, ou tiraram foto da sua mão. Quem é esse aqui? Esse aqui? Ah, sou eu. Como você? Essa é minha mão. Não é? Não funciona assim. Então a sua expressão, a sua face está lá. Agora, então quer dizer que Deus parece com todo mundo? Deus é a tua cara. Careca de óculos. Deixa eu ver, orelha grande? Não. Normal. Chega, né? Vamos para outro. Chega. Deus parece com o Miltinho. Deus parece comigo. Deus parece com você, com você. É assim? Não é assim. Imagem e semelhança de Deus tem um significado para nossas vidas. Não é? Bom, a Bíblia diz que Deus é Espírito. Importa que todos aqueles que o adorem em Espírito. E a qualidade tem que ser algo verdadeiro, porque está diante de Deus, senão também não adianta, né? Esses que cantam indo para louvar Jesus aí, de qualquer jeito,
Não está adorando a Deus em espírito e em verdade. Está adorando a Deus, né, com uma esquisitice lascada. Né? Já viu uns que esquecem hino, outros não sabem a letra direito, pulam um pedaço e cantam de qualquer jeito, aquela coisa toda tal, não é? Então, ele está adorando a Deus em espírito e em verdade? Está nada. Mas está fazendo a sua parte. Cada um dá o que pode, o que tem, não é? Então, é só ver para quem está fazendo as coisas. Por isso que a pessoa precisa se conhecer. E precisa conhecer aquele que ela serve, aquele, não é? A quem é. A quem honra, honra. Não é assim, amados? Bom, vamos lá. Então, se ele é espírito, importa que todos os adoradores o adorem espírito em verdade, eu tenho que entender que Deus, então, providenciou uma forma, não é, de semelhança na minha vida. Diz assim, olha: formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, soprou-lhe nas suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou alma vivente. Esse fôlego aí no grego é o pneuma, é o sopro. Entendeu? Esse é o espírito. Então eu tenho espírito. Então a minha semelhança com Deus é por quê? Porque eu tenho espírito. Eu tenho espírito. Eu tenho o meu lado espiritual, a minha natureza espiritual. Então Deus, Ele é espírito e eu também tenho espírito. Então eu já sou semelhante a Deus. Da mesma forma, amados. Lógico que Ele tem um espírito excelente. Não é? Eu tenho um espírito inferior. Não é? Dentro das minhas limitações e da natureza humana, para caber na natureza humana. Não é? Porque senão, o próprio Cristo não cabia na natureza humana. Não é? Ele precisou, a Bíblia diz, não é? Que ele, justamente, ele deixou o esplendor da sua glória, não é? Ele se fez homem, não é? Ele a forma de Deus, não é? Não pôde, não é? Mas veio apenas a natureza divina nele, não é? Porque a sua glória não podia colocar dentro do invólucro humano, não é isso? Mas isso não desmerece ele em nada, não é? Ele abriu mão daqueles valores que ele tinha, não dos valores eternos, não é? Mas de valores que ele tinha na condição de Deus, para se tornar humano. Então vejam bem a nossa limitação, mas vejam bem a nossa capacidade também. Deus é espírito e nós também temos espírito. Bom, a outra qualidade de Deus é assim, ó, Ele é eterno. Ele é eterno. E amados, e o ser humano, ele é mortal. Mas a natureza espiritual do ser humano, ela é eterna. Viajou. A Bíblia está escrita: a alma que pecar, essa morrerá. Como é que a alma vai viver eternamente se está escrito que ela morre por causa do pecado? Não é? Então você precisa entender a origem da palavra morte, o que significa, biblicamente, qual é a visão que a Bíblia tem, não é, da palavra morte. O que a morte hoje, para nós, dentro de uma família, representa assim, ó, a pessoa morreu, o que representa? Representa perda e representa distanciamento, não é? Tem que ser tirado do meio. Não é assim? Não é afastada essa pessoa? E essa pessoa não é colocada num lugar lá próprio? Não é? Lá no lugar dos mortos, ela vai para uma sepultura, ela vai ser enterrada. Então ela afastou-se, não é? Então a palavra morte significa afastamento, distanciamento. Distanciamento. Não é assim? Então a morte, visão da Bíblia da morte é distanciamento, afastamento. Então a alma que pecar, essa se afastará de Deus. A alma que pecar, essa, entendeu? Estará longe de Deus. Essa não habitará no reino de Deus, que é espírito e vida. Ela vai habitar no reino da morte. É outro reino. Não é mais no reino da luz, é no reino da escuridão. Então nós somos a imagem e semelhança de Deus por causa da nossa natureza espiritual e por causa da condição eterna. E amados, quando nós morrermos fisicamente, nós vamos ter que ser tirados do meio da sociedade. Eu não quero virar uma múmia embalsamada. Ou se alguém aqui quiser, você vai ficar mais um tempinho aí com o pessoal. Mas depois o pessoal se cansa logo de você, entendeu? É capaz até de tocar fogo. Mas não funciona assim. Não precisa ser tirado. E o que acontece com o meu espírito e a alma que não morrem? Eles continuam caminhando. Mas para onde vão? E o que vai acontecer?
Bom, a Bíblia nos dá duas fontes. Ela nos dá eternamente sem Deus e eternamente com Deus. Ou nós vamos viver eternamente junto de Deus ou eternamente longe de Deus. Porque se não fosse assim, não haveria razão de Jesus Cristo vir para nos tirar dos nossos delitos e pecados. Se fosse algo passageiro, se fosse algo sustentável, não é? Se fosse questão de um lugar, um estado lá, onde estivesse lá por um tempo, até pagar, até expurgar tudo aquilo que não é? Você porventura cometeu de mal, que agregou tua alma, teu espírito, e depois você voaria livre, para que então Jesus morrer? Por que tanto sofrimento? Não é? Então não funciona desse jeito. Mas Cristo nos falou sobre isso. Cristo deu muitas dicas a respeito disso, não é? É melhor você entrar no reino de uma forma do que você ser condenado. Então muitas coisas o Senhor deu. Mas interessante, amados, é que quando Deus cria dessa forma, Deus fala para Adão assim, ó, não coma dessa árvore, porque no dia que você comer, você vai morrer. Bom, mas então Deus pôs uma árvore envenenada lá? Não. Era uma árvore representativa normal. Como todas as árvores. Como todas as árvores estavam lá. Os demais frutos, Deus só falou, ó, desse aqui não. A questão não está no fruto, a questão está na atitude, na obediência. Na obediência. Pode ser lá o fruto que for. Não é? Porque a condenação não está no comer, está na atitude. Está justamente no conceber. Aquilo que Tiago lá acaba escrevendo no capítulo 1, lá, versículo acho que 12, 13, 14 lá, não é? Depois a gente vai dar uma lidinha lá. Então, essa condição, amados, que Deus falou de desobediência, não é? Gerou a morte. Gerou a morte, provocou o distanciamento. Provocou o distanciamento de Deus. Então, o pecado, não é? Ele gera a morte na nossa vida. E, logicamente, que não é a morte física. Não é que pecou, morreu fisicamente. Ah, morreu, acabou. Esse cara, se morreu, então esse cara está em pecado. É porque ele pecou, por isso que morreu. Não. Não. A morte, não é? A morte física, ela entrou por consequência, justamente, da decisão e da opção do homem. Porque Deus não criou Adão e lhe determinou um tempo de vida. Deus não deu tempo de vida para Adão. O pecado determinou o tempo de existência do ser humano. Mas o interessante, amados, é que quando isso aconteceu, o pecado então trouxe a morte. E logicamente, com o tempo, a longevidade foi acabando. Não é? De 1000 e tantos anos, de 900 anos, de 800, 700, 600 e tal, até que quando você chega lá em Isaac, Jacó, já está se vivendo 120, 128 anos, parece que Isaac viveu, uma coisa assim, Jacó, não é? Já uma coisa assim. Então já está terminando muito a longevidade das pessoas, não é? 80, 90 anos por aí e tal, e aí já começa o ciclo de vida, está se encerrando, não é? Mais ou menos aí por essa faixa etária agora. Ah, mas e os outros que morrem cedo? Amados, aí é a condição, logicamente, física. É aquilo, não é, que eu processei na minha vida toda. A pessoa a vida toda teve uma vida completamente desregrada. Não tem horário para nada, se alimenta mal, dorme mal, tem lá sua situação lá de consumo lá, não é? Uns fumam, outros bebem, outros se drogam, enfim, vai colocando química no corpo o tempo todo. Quando chega num tempo da faixa etária em que o corpo precisa dele mesmo, não tem mais, ele foi consumido. Foi consumido no álcool, nas drogas, nas noitadas, na falta de regras e de atitude. Então aí as pessoas vão perdendo a sua saúde, não é? E aí acabam morrendo já um pouco mais cedo. Os órgãos, eles não têm mais a substância, o organismo não consegue mais fabricar aquilo que as defesas necessárias, e aí os órgãos então vão entrando em colapso, não é? E acaba aí, nós vamos acabar morrendo aí, e às vezes, né, não no envelhecimento natural, às vezes se processa, se adianta um pouquinho mais, mas já que tem que morrer, vamos morrer em Cristo Jesus, não é? Vamos morrer mesmo, não tem problema, vamos morrer em Cristo Jesus. Mas amados,
Nós lutamos é pela vida. Nós lutamos pela vida. Mas Deus, Ele deu essa determinação. Vindo o pecado, vejam bem, ó, gerou a primeira morte, que é a chamada morte espiritual. Não é a morte física. A morte física veio depois. Primeiro o homem morreu espiritualmente. Então, morrendo espiritualmente, o que acontece? O que é a morte? É o afastamento, não é? É o tirar, é o distanciamento. Ou alguém está morando com os seus mortos lá no cemitério, fez uma cabaninha lá, não é? Só um cara que era lá de Gádara, e eu não sei se ele tem parente lá também. Não é? Vai ver que foi um dia lá, ficou, gostou, e aí complicou a vida dele. Mas nós não estamos lá junto. Então vejam bem o que aconteceu, o que verdadeiramente Deus estava dizendo a respeito de morte. Capítulo 3 do livro de Gênesis, versículo 8. Então, ouvindo a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela firação do dia, esconderam-se o homem e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Amados, se a Bíblia fala que Deus é onisciente, conhece todas as coisas, onipresente, está presente em todos os lugares, e onipotente, tem todo o poder. Deus sabia onde Adão estava ou não estava? Sabia. Amados, a Bíblia diz que todas as coisas elas estão nuas diante de Deus. Nada pode ser encoberto. A Bíblia fala que a luz e as trevas para Deus são a mesma coisa. O poder dele é tão grande que ele diz: eu crio a luz e eu crio as trevas. Só que elas, diante dele, entendeu? Não tem representatividade, porque ele é superior. Ele é acima. Então eu não posso dizer assim, ó, isso aqui é escuro. Não existe escuro para Deus. Por quê? Porque nada pode limitar Deus em nada. Nada limita Deus. Nada. Então, se a Bíblia fala que ele está em todos os lugares, aonde ele estava quando Adão tomou a decisão errada? Não é? Se Jesus Cristo disse assim, ó, e o crente dá tanta glória quando ele ouve isso, ó, eis que eu estou convosco todos os dias. Não é uma alegria para nós? É? Todos os dias, em todos os lugares e em todo o tempo. Então, amados, sabe quando eu falo mal, sabe quando eu falo bem, sabe quando eu critico, sabe quando eu concordo, discordo, sabe quando eu sou falso, sabe quando aqui eu morro de dar risada e fico super alegre, bato palma, concordo, está tudo certo, depois eu vou lá, já discordo de tudo, distorço tudo. Deus sabe da minha conduta, Deus sabe todas as coisas. Por quê? Porque Ele é um Deus presente. Porque Ele é um Deus presente, Ele está junto. Mas Ele respeita o nosso livre-arbítrio. Você não precisa ficar dando, dá licença. Jesus, dá licença que eu preciso passar aqui. Com licença. Jesus, com licença, com licença. Deus, dá uma licencinha para mim. Não precisa. Pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo. A glória dele enche a terra. Todas as coisas estão diante dele. Como se ele estivesse olhando. Como se você pegasse, né, alguma coisa, com poucos detalhes, né, que a nossa mente é limitada, e estivesse ali observando tudo. Como se fosse um só. O mundo como se fosse uma só pessoa. Deus está olhando tudo. Bom, Deus então sabia onde Adão estava, mas ele fez uma pergunta: onde estás? Sabe, amados, Deus sabe das coisas na minha vida. Mas a pergunta é essa: eu sei de tudo? Será que eu sei mesmo? Quem pode garantir aqui que vai fazer um voto e cumpri-lo?
Nós podemos fazer o voto e dizer assim, ó, vou lutar para cumprir, fazer de tudo. Para cumprir esse voto. Interessante é que Deus já sabe se vamos verdadeiramente cumprir ou não. Ou se vai dar tempo ou não. Não é? Da gente cumprir aquele voto. Então Deus sabia onde estava, mas Deus queria que Adão soubesse agora a condição dele. Adão não queria conhecer, não queria ter poder, não queria ter domínio, não queria conhecer. Então agora, Adão, ó, você começou a conhecer. Ó, primeira lição, onde você está? Você lembra que eu falei da morte, Adão? Então responde para mim onde você está. Adão responde. Olha só. Ele respondeu, versículo 10. Ouvi a sua voz no jardim e tive medo, porque estava nu e escondi-me. Primeira coisa que o pecado traz, o afastamento de Deus, nós perdemos o temor, nós passamos a ter medo. Eu tive medo, Senhor. Mas era comum, amados, essa visita. Era comum. Isso é comum na nossa vida, essa presença aqui. Mas muitas vezes, as nossas atitudes diante de Deus, aquilo que nós praticamos, quando nós vamos para diante de Deus, nós temos medo. Nós temos medo. E sabe o que faz? E a gente foge. Foge da presença de Deus. Foge da casa de Deus. Foge da igreja. Foge do irmão. Foge do pastor. Não tem telefone. Por que será, hein? E às vezes, ainda mente para si mesmo. Ai, estou triste. Estou abatida, estou abatido. Nossa, ai, falaram isso comigo. Olha, aconteceu dessa forma. Justificativa furada e diante de Deus não vale nada. Isso se chama pecado. Isso se chama afastamento. Está com medo da verdade. Porque a palavra de Deus, ela é a verdade para a nossa vida. E eu não posso ter medo de encarar isso. Eu vou ter que encarar isso. Então o crente precisa saber que a palavra de Deus, ela está aqui para corrigir, para sustentar, para instruir, para nos fortalecer, para realinhar os nossos pensamentos, realinhar os nossos corações, realinhar os nossos passos. É a palavra de Deus. Então eu ouvi a tua voz, a voz de Deus incomoda. Quando nós estamos com alguma situação na nossa vida, incomoda. Fica difícil. A igreja começa a ficar distante, Deus começa a ficar distante. Porque o pecado processa isso na nossa vida, o distanciamento de Deus. O distanciamento de Deus. Ouvi a sua voz soar, eu tive medo. Mas por que medo? De Deus? Mas agora, amados, ele não está mais debaixo da lei do amor de Deus. E ele está com medo, porque agora quem está regendo a vida dele é o pecado. Não é mais a lei do espírito e vida, mas é a lei da morte e da condenação. Por isso que produziu medo na vida dele. E eu me escondi. Você já se escondeu de Deus? Quando você não confessa seus pecados, quando eu não sou sincero com Deus, quando eu pratico coisas erradas e eu não quero orar, quando eu preciso tomar decisões e eu não quero orar, não quero pedir a direção de Deus, por quê? Porque eu quero fazer daquele jeito e eu tenho medo da tua palavra dizer, não faça isso. Então eu fujo, eu me escondo, porque eu não quero ouvir a tua voz. Eu já decidi no meu coração. Vou fazer desse jeito. Assim, amados, caminha a humanidade. Esse é o efeito do erro na nossa vida. Adão estava debaixo dessa lei agora. Por isso que agora Deus não era mais um amor, é um terror. Por isso que muitas vezes você pega as pessoas aí fora,
Deus, eles escarnecem, eles fogem. Por quê? Porque a lei de Deus os condena, a palavra de Deus os condena, e ela vai direto à divisão de suas almas e seus espíritos. E isso dói, isso os traz a uma luz, e eles não querem. Então eles fogem de Deus, fogem da igreja, e eles se entregam às dissoluções mundanas, às concupiscências, aí as quais eles possam. A sua visão é completamente distorcida. Agora Adão diz assim, ó: eu estava nu, por isso que eu estou escondido. Estava pelado. Estava mesmo, Adão? Quem te mostrou isso? Preste atenção, amados. Olha só. Então, ouvindo a voz do Senhor Deus, versículo 10, 9, 10. E ele respondeu: ouvi a sua voz só no jardim, tive medo porque estava nu e escondi-me. Fala para mim, amados, por que Adão se escondeu de Deus? Ele estava nu? Estava ou não estava? Não estava. E não estava mais nu. Falando com Deus agora, ele não estava mais nu. Olha só. Versículo 7. Então foram abertos seus olhos de ambos, conheceram que estavam nus. Cozeram, pois, folhas de figueira e cobriram-se. Então não está nu. Está coberto. Está protegido. Se era esse o problema, então não precisava se esconder. Não, Dom, mas aí você até que fez uma roupinha bonita aí. Uma coisa meio que havaiana e tal aí. Eva está até simpática aí com essa folhinha de figueira aí e tal. Não precisa se esconder. Mano. É que a nudez aqui é outra. É a falta de revestimento do Espírito de Deus. Essa nudez é a ausência do Espírito de vida que vem de Deus, aleluia, para nós. E é isso que aconteceu. Então essa foi a morte. Trouxe distanciamento, trouxe medo e fuga. E colocou o homem às escondidas de Deus. Era isso que Deus estava falando. Adão, vai morrer, ou seja, vai acabar a nossa amizade. Vai acabar a nossa comunhão. Vai acabar o nosso relacionamento. E você não vai poder estar mais na minha presença. E isso é morte. Na concepção da Bíblia e na visão de Deus. Uma pessoa que se distancia dele está morto. Nos seus delitos e nos seus próprios pecados. Abre a sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 2. Acho que é isso aí, Efésios 2:1. Gálatas, Efésios, capítulo 2:1. E ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Morto nos delitos e pecados. É isso aí, Adão estava morto nisso aí. Não fisicamente, porque viveu lá. Mas quantos anos Adão viveu? 500 e tanto, né? Muitas coisas. Mas, amados, então vejam bem que essa é uma morte. E temos a morte, que é a morte física, que todos nós conhecemos. Do pó viestes, ao pó tornarás. A Bíblia nos fala sobre o dano da segunda morte, que é outra morte, que é o que nós chamamos de morte eterna. A morte eterna é aqueles que morrem sem Cristo. É aqueles que morrem fisicamente sem Cristo, estando mortos, não é?
espiritualmente, morrem fisicamente. E a vida física aqui é justamente o tempo e a oportunidade para que o ser humano tenha a sua preparação em Cristo Jesus, a sua formação espiritual, a sua religação com Deus, porque em Cristo Jesus nós somos religados a Deus. Não é por uma religião, não é por uma igreja, não é por uma bandeira, não é por milagre, não é por bênção recebida, não é por favor de Deus, não é por nada que nós somos ligados a Deus. Não é porque prospera, não é porque é abençoado, não é porque tinha câncer e foi curado, não é porque isso, porque aquilo, porque aquilo. É porque em Cristo Jesus. Sem Cristo, nada. Sem Cristo, nada. Pode ser o mais abençoado da face da terra. O próprio Cristo falou, camarada foi muito abençoado por Deus, a terra dele produziu, que ele colheu tanto, olhou para o celeiro dele e falou, isso não presta mais, não dá. Derrubou tudo, fez tudo de novo, e encheu aquilo que transbordou. Jesus Cristo falou, louco, hoje pedirão a tua alma, o que você conquistou, para quem será? Aí ele falou assim, não adianta ser rico aqui na terra. Ser rico para com os homens, tem que ser rico também com Deus. Amém? E o que Cristo estava falando? Sem Cristo, amado, não dá. Sem Cristo eu posso ter as melhores conquistas, mas será que não tem presente? Deus não é contra a riqueza, contra rico, contra isso, contra aquilo, não. Deus é a favor disso. Deus só quer que a pessoa usufrua da forma certa, não é? Mas acontece que as pessoas não conseguem. Isso traz um certo domínio em suas vidas e elas se amedrontam facilmente. E aí vão viver, mas cada um vai viver sua vida, o meu assunto não é esse. Mas nós passamos, amados, então em Cristo Jesus, algo novo. A morte eterna é justamente quando a pessoa morre, e aí nós, foi para o inferno, está em condenação. Por quê? Porque não aplicou a salvação no tempo de vida. E o ser humano precisa entender que o plano de Deus não é esse aqui nesse planeta. O plano de Deus está lá no Apocalipse. E eu vi novos céus, nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra se passaram, tudo se fez novo. Este é o grande plano de Deus. É uma nova geração, mas em Cristo Jesus. Uma nova geração não regida agora pela força do pecado. Não regida agora debaixo da morte espiritual de Adão. Mas do Espírito vivificante em Cristo Jesus. Esse é o grande plano de Deus. E Deus então nos deu um tempo de vida aqui na terra para que nós pudéssemos tomar a decisão. E é essa a decisão que você tomou. De estar na presença de Deus, de aprender na sua palavra, de ir para a igreja, de cantar louvores para Ele. Por quê? Porque você acredita só no presente século? Claro que não! Claro que não! Nós temos a nova esperança em Cristo Jesus. Porque Deus, amados, Ele vai dar continuidade. O homem pertence a Deus por criação e por preservação. E você acha que Deus vai perder isso para o diabo? Não, Deus está levantando uma geração, amados. E não é aquela música, né? Geração de adoradores. Não, é a geração daqueles que valorizam Deus na sua essência, Cristo na sua obra e no poder da ressurreição. Essa é a geração que Deus está criando. Você quer ver, ó? Gálatas, Efésios, Filipenses, acho que é Tito. Tem Tito na sua Bíblia? É isso aí, né? Timóteo, Tito. 2:11. A graça de Deus se ha manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Ela nos ensina a abandonar a impiedade e paixões mundanas, para que vivemos nesse presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança, o aparecimento na glória de nosso Senhor e grande Deus, Salvador, Jesus Cristo, o qual a si mesmo se entregou por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si um povo todo seu, zeloso e especial.
E aí, hein? Você está dentro ou está fora? Ou dentro. Vamos dentro. Oxe, sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Pulamos para dentro. Agora, amados, então veja lá. O que Cristo estava exatamente falando quando ele usou essas expressões aqui, ó? Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ele está falando da eternidade. Amém? Ele está falando da eternidade. Vai viver. Ainda que esteja morto, se crê nele, vai viver. Se crê nele, aquele que está morto espiritualmente, são as pessoas que você prega e elas vêm para a igreja, elas levantam a mão, elas aceitam Jesus, elas estão mortas dos seus delitos e pecados. Aquele que está morto e crê em mim, viverá. O Espírito de vida de Cristo Jesus vai habitar nessa pessoa. O nome dela vai ser escrito no livro da vida. E ela vai passar a viver espiritualmente para o Senhor. Então ela vai substituir aquilo que nós lemos em Tito 2:11. Ela vai deixar as concupiscências. Ela vai deixar o mundo. Se é prostituição, não pratica mais. Se era ladrão, não rouba mais. Não é? Se era adúltero, não adultera mais. Se era violento, não pratica mais violência. Mas agora ela vai mudar de atitude. Por quê? Porque agora ela é especial e zelosa. E ela faz parte de um grupo seleto diante de Deus em Cristo Jesus, que vai caminhar, vai dar continuidade à grande e maravilhosa ideia de Deus. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança e domine o homem. Esse é o grande desejo de Deus. Amém? Mas Cristo disse assim, ó: e todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. E agora? Da mesma coisa. Ele está falando da vida eterna. Você está vivo? Quem aqui está vivo? Levanta a mão. Você crê em Cristo? Então não há morte para você. Não há essa morte espiritual, a morte física que nós vamos enfrentar. Mas nós temos a esperança da volta de Jesus. Amém? E aí, quando Jesus vier e os que estiverem presentes, Deus preparou uma música para eles. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está a morte, a tua vitória? Tragada foi a morte na vitória. Ou seja, esses abençoados não vão passar pela morte, vão passar pela transformação de corpos. Subirão a encontrar o Senhor nos ares. E os que morreram? Ressurreição. Amém? Que bênção. Então, aquele que está morto e crê em mim, viverá. E o que vive e crê em mim, nunca morrerá. Eternidade, não vai morrer, você vai morrer fisicamente, mas espiritualmente nunca você vai morrer, porque você vai viver eternamente com Deus. Aí ele perguntou para a moça lá: crê isto? Ele não fez essa pergunta? Não está aí no finalzinho aí, ó. Aquele que vive e crê em mim nunca morrerá, crês isto? Disse ela: claro, Senhor, que eu creio que Tu és o Cristo, Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Mas esse papo de morto, vivo, vivo, morto, e eterno, e não morre nunca, essas coisas e tal, eu não entendo nada disso, Senhor. Mas que o Senhor é Cristo, eu sei. Então é aquele tipo de crente. Foi Jesus que falou isso aí? Não estou entendendo direito, mas tá bom. Jesus falou, glória a Deus, eu vou com Ele. Não é esse tipo de crente? Quem não tem esse tipo de crente? Ou vai me dizer aqui que tem aquele grupo de fariseu? Vocês são da comunidade de um novo tempo. Aqui vocês são ensinados na essência da palavra de Deus. Amém? Aqui Jeová não banca bota, aqui não. Aqui não, entendeu? Aqui ele paga miúdo aí na ressurreição de Jesus Cristo. Aqui nós botamos ele para orar. E ele tem medo de orar. Jeová tem medo de oração, viu? Desculpe aí se tiver alguém aí nesse meio aí. Mas eles têm mesmo. Bota ele para lá. Fala, vamos fazer uma oração aqui agora. Você vê só. E não fecha o olho não, que é para você ver ele correndo. Se você fechar o olho, quando você abrir o olho, você não acha mais ele. Ele nem no quarteirão não vai vender mais livro. Vai, da área. Mas, amados, agora, volta a sua Bíblia um pouquinho. No Evangelho de João, capítulo 5. Jesus Cristo vai falar outras coisas. Ai, Jesus.
Ó, você quer ver uma opinião sobre Jesus? Ó, capítulo 6 do Evangelho de João. Olha só, Jesus Cristo estava falando sobre o pão da vida. Aí Jesus fala assim, ó: aquele que não beber meu sangue e não comer minha carne, não tem parte comigo. Você quer ir para o céu? Todo mundo, queremos, Senhor, tal. Você tem que comer a minha carne e beber meu sangue. Aí no capítulo 6, versículo 60, diz, ó: muitos dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso, quem pode ouvir isso? Viu? Se você não conhece a palavra de Deus, as coisas de Deus ficam mais difíceis para nós. E a gente não compreende. Por isso que a palavra de Deus, amados, ela tem que ser compreendida. Olha o que Jesus Cristo fala aqui, ó. Capítulo 5, versículo 25. Em verdade vos digo que vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem, viverão. E ele não estava no cemitério dessa vez. Você vê, ele estava lá no meio do pessoal. Os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. O que ele estava dizendo? A respeito da salvação. Os mortos espiritualmente. As pessoas que estão distanciadas de Deus. As pessoas que ouvem o Evangelho aceitam Jesus. Essa é a voz de Deus. Essa é a voz de Deus. Não é? Não é a voz do povo. A voz do povo é a voz de Deus. Eu estou vendo como é que o povo está resolvendo as coisas aí. Eu vi como é que o povo resolveu as coisas lá na cruz do Calvário, né? Você viu? Mata e crucifica. Está resolvido. Não é assim? Então, as pessoas, amados, às vezes condenam e fazem as coisas porque não compreendem ou porque não gostam. Sabia disso? Sabia que as pessoas, às vezes, elas destroem porque elas não gostam? Ou porque não sabem como é que funciona? É só você saber assim, ó, e você procurar a razão por que as pessoas matam o sapo. Por que se mata sapo? Qual é o mal que um sapo faz? Mas eu duvido, pode ter exceções, mas que alguém daqui, dona de casa, se encontrar um sapo lá na porta da sua casa, eu duvido se você não pega a vassoura, ou o rodinho, essas coisas lá, e sai no palco, coitado. E sai no... Olha, coitado do infeliz. Por quê? O que ele fez para você? Qual é o mal que ele faz, cara? Eu sei. Mas ele é feio. É nojento, não é? Então a gente mata. Então, amados, aquilo que a gente não gosta, a gente quer matar. Os fariseus não gostavam de Jesus Cristo, eles querem matar. Os iranianos, eles odeiam os judeus. Eles odeiam a nação dos judeus. Eles odeiam o Deus dos judeus. Então eles querem destruir os judeus. Eles querem destruir. Eles não querem acreditar na história que o mundo inteiro acredita. Eles querem acreditar na história deles. Batendo e apedrejando. Eles resolvem a vida deles assim. Não funciona desse jeito. Não é assim que funciona. Deus não criou as coisas para ser dessa forma. E as pessoas, elas agem assim. Cristo falou: se os mortos ouvirem a minha voz. E o interessante é que ele diz assim, ó: em verdade vos digo que vem a hora, e já chegou. Vem a hora e já chegou, em que os mortos vão ouvir a voz de Deus, e aqueles que ouvirem viverão. Certo? Versículo 28. Olha o que ele diz aí, ó: não vos maravilheis disto, pois também vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a voz do Filho de Deus e sairão. Ele está falando da ressurreição. Bendita a palavra do Senhor. Ressurreição. Sepulcro, estágio final da vida. Ele está falando da ressurreição. Ouvirão e sairão. Agora, em que condições eles vão sair? E para onde é que eles vão? E como é que eles vão viver? E quem são eles? Veja bem, para a gente encerrar.
Os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida. Os que praticaram mal para a ressurreição da condenação. A eternidade aí, ó. Ressurreição para a vida eterna. Ressurreição para a condenação eterna. Acabou. Fim da história. Cruz do Calvário, Pai, está consumado. Feito. Quem crer ou não crer, não vai mudar a história de Deus. Acreditar ou não, muda a história pessoal. Daquele que acredita e daquele que não acredita. Mas a história de Deus, a história da Bíblia, a história da humanidade, não crê. Não muda. Não muda. Crer ou não crer, muda a minha história. A história de quem creu e de quem não creu. Mas não muda a história de Deus para com a humanidade. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de mudar. Eu, Senhor Deus, não mudo. Por isso vós não sois consumidos. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia. E amados, nós aprendemos na Bíblia, muitas vezes, vocês vão aprender, com o tempo vocês vão acostumar mais na leitura da Bíblia, você vai entender que Jesus Cristo, ele fala muitas coisas usando o momento ali. Mas a visão de Cristo é a eternidade. A visão de Cristo não é curar as pessoas aqui, não é enriquecer as pessoas aqui, não é trazer o bem para as pessoas somente aqui. A visão de Cristo é a eternidade, porque é lá que é a nossa realidade. Aqui é passageiro, amados. Aqui é passageiro. A realidade é lá. Então a visão de Cristo, ela sempre foi levar o homem, não é? Despertar o ser humano para uma vida futura. A eternidade com Deus. Não é? Porque senão, amados, o livro do Apocalipse também não tem valor. Fala da destruição da terra. Ela não vai ser destruída. Fala de um novo céu e nova terra. Isso não vai existir. Fala da existência de Deus. Deus não existe. Fala, não é, do relacionamento de Deus com agora a raça salva. Não, isso não vai existir. Ué. Mudou o quê? Mudou para aquele que não acredita. Porque Deus vai fazer do jeito que Ele falou que ia fazer. Aleluia. Amém?